Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes com Jesus e Yeshua, o Deus da nossa salvação? Louvado seja o nosso Deus. Como é bom poder adorar esse Deus. Então, vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Estou achando vocês quietinhos. É o frio? É a chuva? Mas nós cantamos aqui que Ele vai nos incendiar, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Vou pedir um pouquinho aqui de voz para mim, Mateus, no retorno também, que eu estou com a garganta falhando um pouquinho, por favor. Pedir para a mídia, por favor, não projetar o tema ainda, aguardar um pouquinho, tá, Nicole? Por gentileza. Quero chamar aqui à frente o Ministério de Mulheres Transformadas, todas que são do Ministério. Vem aqui um pouquinho, aqui à frente. Todas as mulheres do Ministério Transformadas. Tá ótimo, muito obrigada. E agora eu quero que vocês olhem essa mulher por último que está chegando aqui. Ficou por último, a Sônia. Gente, a Sônia é uma guerreira do Senhor. E ela venceu a última quimioterapia dela essa semana. E nós queremos glorificar a Deus juntas, em oração. Glorificar com a igreja. Louvar a Deus porque a Sônia venceu. Não foi fácil, né, Sônia? E está aqui o nosso time de mulheres para te dar um abraço, a igreja também, depois no final pode abraçar e falar, né, agradecer a Deus, porque Deus permitiu e a mão dele estava sobre a tua vida todo esse tempo. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor te fortaleça cada dia mais, viu, amada irmã? Deus abençoe. Receba o abraço das irmãs. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Enquanto as irmãs abraçam, pode aplaudir o Senhor. Nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que faz novas todas as coisas. É um Deus de milagres. Louvado seja o nosso Deus. A tua alegria é a alegria da igreja. A tua alegria é a nossa, Sônia. Eu sei que teve momentos que você pensou em desistir. Mas a mão de Deus te sustentou e você foi até o fim. Louvado seja o nosso Deus. Nosso Deus ainda continua operando milagres no nosso meio, amada igreja. Creia. Aqui na oferta foi dito, tudo é possível àquele que crê. Creia, no nome de Jesus. Amada igreja, nós estamos na série Desperta. Semana passada a gente parou um pouquinho pelo culto das mães, né? Mas hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero pedir para a mídia projetar uma imagem que eu pedi hoje para ser colocada. Vamos ver se ela vai ficar boa aqui. Vocês estão vendo bem aí? A mão de Deus aparece sobre o rosto do bebê durante o ultrassom. Quem viu essa imagem circulando nas redes sociais? Vocês conseguem ver aqui, em cima da cabeça do bebê? Aqui não está muito nítido, mas quando você vê essa imagem nas redes sociais, circulou por muito tempo, viralizou. E esse é o tema dessa noite. A mão de Deus está sobre mim. A mão de Deus está sobre mim. Esse é um fato real que aconteceu nos Estados Unidos. A mãe dessa criança chama-se Amanda Foster e ela já tinha perdido um bebê na gravidez. E nessa gravidez aqui, quando ela foi olhar o ultrassom, ela viu a mão amparando a cabeça do bebê. A ciência quis explicar essa mão de várias maneiras. Que era o cordão umbilical, que era a mancha do ultrassom, por vários fatores a ciência quis explicar. Mas a mãe desta criança está convencida que era o cuidado e a mão de Deus sobre a vida desse bebê. Amém? Louvado seja Deus. E nessa noite, então, a mensagem é profética, a mensagem é de fé, é de desperta, sim, e é de encorajamento para que a gente tenha a nossa esperança fortalecida ainda mais, a mais ainda no Senhor. Porque essa mão do Senhor que está sobre mim não é qualquer mão. É a mão do Senhor que está sobre mim. É a mão do Senhor que está sobre aquela criança que nós vimos na imagem. Essa criança vai nascer, ela tem um propósito, e saiba, Deus tem um propósito para cada um de nós. E Satanás sabe o que ele tem? Cilada. Deus tem propósito, Satanás tem cilada. Então nós ficamos sempre com o propósito de Deus e com a palavra dele. Então diga assim, a mão do Senhor, mas diga com voz de profeta. A mão do Senhor é sobre
mim. A mão do Senhor está sobre mim. Louvado seja Deus. Então, abre comigo a santa e poderosa palavra do Senhor em Ezequiel, profeta Ezequiel, que significa Deus fortalece, vai fortalecer a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, ainda mais sair daqui fortalecidos. Ezequiel 37, palavra conhecidíssima da igreja, todos nós conhecemos muito bem essa palavra poderosa, eu amo esse texto. Eu acho lindo esse texto. Ezequiel 37, nós vamos ler do 1 ao 10. Eu vou pedir a projeção na NVI, por favor. E vamos ler a santa palavra de Deus e aquecer o nosso coração, porque a presença de Deus está aqui, a mão dele está sobre nós, e nós não vamos sair da mesma forma com a qual nós chegamos aqui. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar por essa palavra. Pai, essa palavra é poderosa sobre nós. A mão do Senhor estava sobre a vida do profeta Ezequiel, e a mão do Senhor está sobre vidas aqui nessa noite, e eu creio no poder da tua palavra pregada, eu creio no poder da tua palavra encarnada, eu creio no poder da tua palavra que se move no nosso meio. Pai, nos dê um coração de discípulo nessa noite, que a gente possa ouvir as revelações do céu, e que não seja apenas jargão evangélico, mas a palavra pregada, a tua palavra, que a mão do Senhor está sobre mim. No nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala ao nosso espírito, fala ao nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero convidar você a descer um pouquinho os olhos para o versículo 11. Se você fechou, abre um pouquinho. 37:11. Ele vai explicar o que são esses ossos secos. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Então aqui tem uma explicação já na própria palavra. O que eram esses ossos secos que Deus levou o profeta para ver e profetizar sobre esses ossos? Simbolizava a nação de Israel rebelde. Por que rebelde? Porque estava na idolatria, longe de Deus, tinha se afastado do Senhor, estava cultuando outros deuses, e ficaram secos, sem vida, sem a presença. Então, o que eu entendo? Que longe do Senhor, a esperança seca, a vida seca. É isso que a palavra está nos dizendo nessa noite. Glória a Deus, porque nós estamos com a vida irrigada com a presença de Deus. E só recebeu vida novamente quando Deus entrou e fez o profeta liberar a palavra que Deus estava ordenando. Deus entrou ali restaurando
aquilo que estava seco, sem vida, sem esperança. O profeta Ezequiel disse no versículo 1, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, foi numa visão, ele me levou a um vale cheio de ossos. Sabe o que significa essa mão de Deus estar sobre mim? Significa senso de direção, senso de pertencimento a um Deus que cuida dos meus passos, senso de vida no altar. É a mão de Deus que está sobre você. É um senso que Deus te dá de direção. Você não está indo para qualquer lugar. Você está dirigido por Deus. Você está conduzido pelo Senhor e pela presença gloriosa dEle. Então, a mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está sobre nós. Louvado seja Deus. E Ele conduz a nossa vida. E Ele leva a nossa vida até o vale, como Ele levou a um vale de ossos, Ele levou Ezequiel até lá. Mas Ele também pode tirar o profeta e levar o profeta para o alto de uma montanha. Então pode acontecer as duas coisas. Do vale para a montanha, da montanha para o vale. É Deus e a mão dEle que coloca reis no trono, amém? E destrona esse rei. É o Senhor que faz isso conosco também. Há momentos que nós estamos no vale, há momentos que nós vamos estar na montanha. O profeta Ezequiel, ele foi conduzido pela mão de Deus, e não o contrário. Não foi o profeta que conduziu Deus para fazer o que ele queria. Não, é o contrário. É Deus que nos conduz. E ele disse, Ezequiel, vamos fazer um tour? Mas o tour que Deus chamou Ezequiel para fazer não foi um passeio no shopping, não foi um passeio no resort, não foi um passeio tão gostoso como ele viu lá também nas águas, né? Quando ele foi afundando nas águas, aquele rio de Deus, não foi nesse passeio, mas foi um passeio num cemitério, foi um passeio na falta, na morte, na sequidão. E há cenários que Deus nos coloca para fortalecer ainda mais a nossa fé. Então não reclame dos lugares que Deus tem colocado você no momento. Entenda que Deus coloca a gente em alguns cenários para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé. Nós precisamos desse fortalecimento, sabe por quê? Porque foi no meio do caos, no meio do cemitério, que Ezequiel também teve a mesma mão que conduziu ele até lá, foi a mesma mão poderosa que fez com que um exército se levantasse na frente dele. E essa visão foi estrondosa, foi gloriosa, foi a visão da restauração, foi a visão da vida fluindo, amém? Louvado seja Deus. Então essa mesma mão, que muitas vezes pode permitir que a gente passe por situações difíceis, sim, por cenários difíceis. Essa é a mesma mão que vai nos conduzir e que vai nos colocar num cenário de paz, de alegria, um cenário em que nós vamos louvar ainda mais o Senhor com a fé ainda mais fortalecida, amém? Vocês estão entendendo? O profeta viu tudo seco, morte, ossos, mas ele também viu na mesma mão de Deus a vida surgindo, a vida fluindo, o sorriso voltando a existir, onde já não havia mais esperança, a esperança de volta. O que havia acabado, secado, diminuído, voltou a ter vida novamente. Diga, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que aquilo que está secando, aquilo que está morrendo dentro de mim, se a presença do Senhor e a mão dEle estiver comigo, eu volto a sorrir. Eu volto a ter vida, eu volto a ter esperança, louvado seja o nosso Deus. E que essa mão poderosa, a mesma mão que conduziu Ezequiel, ela esteja sobre nós nessa noite, para trazer de volta aquilo que secou, aquilo que acabou, aquilo que tirou a tua esperança, que você não sonha mais, que volte a viver nessa noite, em nome de Jesus. É de cunho profético essa mensagem. Então você vai chamando à existência as coisas como se ela já existisse, aquilo que não existe ainda. Porque profeta de Deus, ele não profetiza no que ele vê, amada igreja. Os profetas de Deus profetizam exatamente no que eles não estão enxergando, naquilo que eles não estão vendo. Mas a mensagem dessa noite é: quando a mão do Senhor está sobre mim, há a sua proteção sobre nós. Diga, quando a mão do Senhor está sobre mim, há proteção sobre a minha vida.
Projeta para mim, por favor, Salmos 23, versículo 4. Quem quiser abrir, pode abrir. Vamos ler a palavra. Por favor. Salmos 23, versículo 24. Salmo que vocês sabem de cor. O Senhor é meu pastor. E qual que é o versículo 4? Mesmo que eu andar por um vale de trevas da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, consolam. Aleluia! Então existe uma mão de proteção quando nós estamos em vales da sombra da morte. Essa mão de proteção é a mesma mão que estava sobre a vida do profeta Ezequiel. Essa mão não mudou. É a mão do bom pastor que continua conduzindo as ovelhas que querem que ele o conduza. As ovelhas que querem a condução dessa mão recebem essa proteção sobre a tua vida. Nós temos uma mão protetora, que é a mão do Senhor. E nós podemos, amada igreja, sermos confrontados com situações difíceis na nossa vida. Não pense que evangelho é tapete vermelho e nem mar de rosas. Não, não é. Evangelho é negue-se a si mesmo. Evangelho a gente tem confronto com a nossa vida, confronto com as nossas posturas, confronto com o caminho que a gente está trilhando. Às vezes Deus vai colocar a gente sim em lugares difíceis para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente evolua naquilo que precisa. Mas nós temos a mão do Senhor governando todas as situações. Daniel não estava sozinho na cova dos leões. A mão de Deus, o Senhor enviou um anjo para fechar a boca do leão. Os leões ficaram como gatinhos, mas ele estava na cova. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Então, há momentos em que nós vamos estar em situações difíceis, sim, e dê glória a Deus por isso, porque Deus continua no governo da situação. Deus continua governando toda a situação. Quer ver isso? Há pessoas, Sônia, que estavam junto com você naquela quimioterapia, não estava? Nas sessões que você foi, você viu outras pessoas lá. Foi um lugar que Deus te levou. Mas um lugar também que Deus levou outras pessoas. Para quê? Para que a fé se fortaleça ainda mais. Para que a gente veja no outro, que não é só a gente que passa por sofrimento, mas que existem também outras pessoas sofrendo muito mais que nós nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, porque existem pessoas passando por tratamento, sim, mas também é a mão do Senhor conduzindo esse tratamento. Existem pessoas que nesse momento estão em estágio terminal no hospital do câncer, familiares lá chorando, mas será que a mão do Senhor não está lá? Não, a mão do Senhor está sobre aquele lugar. Lembrem-se, Deus tem propósito em todas as coisas. Há também pessoas que estão na espera por uma doação de órgãos. Esse órgão vai chegar, mas existe um tempo. Existe um tempo para isso acontecer. E nesse tempo a pessoa vai sendo forjada na oração, forjada na busca. Quantas pessoas fazem correntes de oração quando estão precisando de um rim, de um coração novo, de qualquer órgão que venha precisar? Começa a orar, começa a buscar muito mais. Então a mão do Senhor não deixou de estar, mesmo em situação difícil, mesmo em situação complicada. Existem pessoas agora também que estão em áreas que nós estamos aqui confortáveis, sem ninguém nos perseguir, espancar, bater, porque estamos falando de Jesus. Mas existem pessoas agora em situações de extremo risco, missionários, evangelistas, pastores, que estão agora em missões, infiltrados, escondidos, na chuva, no vento, com fome, passando necessidade, mas eles estão lá, e a mão de Deus está com eles. Então nós temos que entender que essa mão, mesmo em lugares de evangelização de risco, a mão do Senhor não deixou de estar. E essa mão é a mesma mão que quando nós chegamos na hora da morte, porque a hora da morte chega, essa mesma mão é a mão que nos pega e nos leva para a eternidade. Aleluia! Então nós sempre vamos estar debaixo dessa potente e poderosa mão. É a mão do Senhor que está cuidando de nós. É a mão do Senhor que está nos protegendo. Seja a situação difícil que você esteja passando, eu não sei qual é, mas Deus sabe. Ele sabe qual é a situação. Segundo, quando a mão do Senhor está sobre mim, há livramentos. Diga comigo, quando a mão do Senhor está sobre mim, há livramentos. Você pode se lembrar aí
de quantos livramentos você já teve. Eu já tive tantos livramentos na minha vida. Quando comecei a escrever essa palavra, Deus começou a me lembrar. Foi essa mesma mão poderosa, gente, que quando Pedro começou a pisar nas águas para encontrar Jesus, e ele começou a afundar, ele começou a ficar em desespero, a água submergir. O que aconteceu? Veio uma mão, a mão de Jesus, que trouxe Pedro. Vem para cima, Pedro, respira. Você está vivo? Eu te dou vida. E salvou Pedro de um afogamento. Quantos aqui já foram salvos de afogamento? De forma real mesmo. Quem já foi livre de um afogamento? Apareceu uma mão de Deus, mesmo sendo a mão de outra pessoa na hora. Amém? Porque a mão de Deus também pode ser usada com a mão de outra pessoa sendo usada para te ajudar. Louvado seja Deus por isso. Quantas vidas estão sendo agora livres, livrando, Deus está livrando, porque a mão do Senhor está sobre essa vida. Você pode agradecer por um momento, fechar os teus olhos e dizer: Senhor, muito obrigada pelos livramentos que eu vi e aqueles que eu não vi. Eu sei que o Senhor me livrou de tantas coisas, Pai. Muito obrigada, Pai. Vamos encher o céu agora de gratidão. Vamos encher o céu de adoração. Agradecer pelos livramentos, pela mão do Senhor nos sustentando. Pai, muito obrigada. A tua igreja te louva, te adora nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, mais um profeta, Isaías 43. Vamos abrir no profeta messiânico, se quiser projetar também. Isaías 43, nós vamos ler versículos 2 e 3. Aleluia, a mensagem é profética e a profecia sendo liberada para o nosso coração nessa noite. Quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, louvado seja Deus. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra poderosa nessa noite? De um Deus que está com você. De um Deus que está com você. Quando é rio, quando é mar, mas de um Deus também que está com você quando é fogo. Quando a situação for difícil, mais ou menos difícil, super difícil, extremamente difícil, quando a situação for apavorante, é isso que quer dizer essa palavra. Ele vai estar com você, Ele não vai deixar com que você se afogue, Ele não vai deixar com que você fique queimado, e muito menos com o cheiro da fumaça. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego? No meio da fornalha quente, a fornalha aquecida, 7 vezes mais. Deus livrou eles da fornalha, mas livrou Ele livrou na fornalha. Eles tiveram que entrar, mas lá dentro da fornalha, Deus enviou o quarto homem. E a mão do quarto homem agiu naquele lugar. E eles não saíram nem com o cheirinho de defumado lá de dentro. Nem com o cheirinho da fumaça. Então, Deus está também nos livrando das fornalhas da vida. Ele está nos livrando nas fornalhas, não das. Nas fornalhas Ele nos livra. E elas podem estar até acesa, aquecida 7 vezes mais na perseguição lá no teu trabalho, na perseguição na tua família. Essa fornalha pode estar aquecida com calúnias, essa fornalha pode estar aquecida com afrontas aí contra a tua vida, com ameaças, mas o quarto homem se manifestou. E é sobre isso que nós estamos falando. Não importa o nível de esquentamento que essa fornalha está. Mas o que importa é quem está com você nesta fornalha para te guardar, para te livrar, para te proteger. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. É Deus falando aqui para nós que Ele nos poupará dos ferimentos nessas situações difíceis, porque a mão dEle é sobre nós. Vamos lá, Isaías 43, 13. Vocês estão com Isaías aberto, não está? Isaías 43, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Olha isso, gente. Tenta tirar alguém da mão de Deus, ou tenta prejudicar alguém que Deus está cuidando. Tenta. Agindo eu, quem o pode desfazer? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus libera a bênção para a tua vida, quando Deus já liberou aquilo para você, meu irmão, minha irmã, tem essa fé, é a palavra de Deus. Quem que pode desfazer aquilo que Deus já fez em teu favor?
É só você mesmo, ninguém mais. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus já trabalhou e está trabalhando em nosso favor. Não há quem possa reverter a mão do Senhor, meus queridos. É isso que a palavra está dizendo. Se Ele abençoou, está abençoado. Se Ele aprisionou e Ele não quer soltar, está aprisionado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa mão poderosa é quem governa a terra e o céu e a terra. É Ele que tem o governo. Pensa que você tem controle sobre os batimentos do seu coração? Não tem, nem eu. Nós não temos controle. Quem controla tudo é o soberano. Tu o sabes, ó soberano. Ezequiel respondeu isso. Tu o sabes, Senhor, quanto tempo eu vou viver? Quanto tempo eu vou estar nessa terra? Quanto tempo meu coração vai bater? Glória a Deus por isso. Então ore assim. Governa, Senhor, a minha vida com a tua mão poderosa. Governa. O Senhor governa o céu, o Senhor governa a terra. Então nessa noite, eu não quero governar. Governa, Senhor. Governa a minha vida com a tua mão de poder. Governa os meus passos. Abraão, amada igreja, ele ouviu de Deus quando ele tinha a missão. Ele ouviu exatamente, Abraão, eu sou o seu escudo. O que Deus estava falando para ele? Eu sou a tua proteção, Abraão. Eu sou o teu livramento. E é esse escudo protetor, essa mão que nos guarda, o próprio Deus, que nos protege, que nos livra. E não há mão mais forte que a dele, amada igreja. Não há mão mais forte que a do nosso Deus. Esse escudo você não vê. Mas Ele está te guardando, Ele te guardou até aqui, Ele me guardou até aqui. Ele tem guardado a nossa casa, Ele tem guardado os nossos filhos, Ele tem guardado a nossa família, Ele tem guardado a nossa integridade, Ele tem guardado a nossa existência, e louvado seja Deus por isso. E é essa presença do divino, essa presença e a ação dEle, a presença do divino, a ação gloriosa de Deus no seu cotidiano, e no meu cotidiano, que a gente acha tão comum, né? É que faz com que a nossa vida flua. Pensa sobre isso. Ah, se não fosse essa mão governando sobre a nossa vida. É exatamente esse governo absoluto. Não é uma mãozinha pequena assim não, tá? É uma mão muito grande. É uma mão poderosa. É uma mão que te livra. É uma mão que te sustenta. É uma mão que te impulsiona. É uma mão que te levanta. É uma mão que te fortalece. Em todos os momentos. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. E a nossa vida vai fluindo. A mão dele sobre nós e a nossa vida fluindo. É a ação do divino e a presença do divino que faz a sua vida e a minha vida fluírem. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós estamos debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Pensa nisso. E a palavra diz que se nós não desanimarmos de ficarmos debaixo dessa mão potente e poderosa, no seu tempo Ele nos exalta. Então, o melhor lugar para se estar, como Ezequiel esteve, é debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Amém, amada igreja? Você pode ficar em pé um instante, eu quero orar por vocês e profetizar sobre a vida de vocês. E se você quiser, você fecha os teus olhos e vai recebendo. Pode apagar as luzes, por favor. Entre em espírito de oração. Diga, Senhor, a sua palavra está no meu coração nessa noite. O Senhor está aqui, o Senhor já está falando conosco. Ezequiel profetizou, segundo a ordem de Deus. Ezequiel, ele viu um exército poderoso se levantando no meio do nada, no meio da sequidão, no meio da morte. Ossos secos, vindo a ter vida. Ossos secos, aparecendo a mudança visível na frente do profeta. E mudanças vão acontecer aqui no nosso meio visíveis, louvado seja Deus. Pai, em teu nome nós profetizamos. Fecha os teus olhos e começa a chamar a atmosfera do céu sobre a tua vida. A mão de Deus trará mudanças visíveis lá no teu emprego. A mão de Deus trará mudanças visíveis na tua vizinhança, na tua parentela e na tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a mão de Deus encherá de esperança aqueles que chegaram aqui já não sonhando mais. Ah, Deus, o Senhor vai encher de esperança, como a tua palavra tem nos ministrado nessa noite.
sonhos sendo realizados. O Senhor mostra sonhos sendo realizados. A mão do Senhor conduzindo a esses sonhos. E a mão de Deus destravará situações complicadas que você não consegue, eu não consigo, mas a palavra e a mão de Deus destravará. A mão de Deus cobrirá todos os seus temores, aqueles medos mais secretos, a mão de Deus está te cobrindo. A mão de Deus vai te encorajar, você vai continuar, você não vai desistir, você não vai desanimar, porque a mão de Deus é sobre a tua vida. A mão de Deus fará milagres visíveis e invisíveis, milagres da multiplicação, milagres de cura, milagres da gestação aqui na igreja. A mão de Deus afastará pessoas difíceis da sua vida, pessoas que estão comprometendo o teu chamado, pessoas que estão comprometendo o chamado e o propósito de Deus. O Senhor afastará. E saiba que é Deus, saiba que é Deus fazendo, é a mão de Deus que vai afastar. E Ele também colocará pessoas aqui em posição favorável, Ele colocará pessoas em posição de liderança, no trabalho, na faculdade, na igreja. O Senhor está chamando pessoas para posições novas. O Senhor estará livrando pessoas aqui de ciladas do inferno, tentações da carne, tentações que querem acabar com o casamento. Deus, a mão de Deus vai te livrar. A mão de Deus vai livrar você, vai te dar condições de você ver que é cilada. Pule essa armadilha no nome de Jesus. A mão de Deus multiplicará. Onde há escassez, onde há zero na conta bancária, faz o teu milagre, Senhor, nessa noite. Há pessoas aqui com dificuldade para pagar boletos. Há pessoas com dificuldade, meu Deus, de pagar as suas contas, o seu aluguel, de comprar o seu alimento. Pai, vem com a tua provisão. A mão do Senhor derramará, a mão do Senhor abrirá as comportas do céu, e a chuva seródia, a chuva de bênçãos cairá sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, gente sendo abençoada aqui nessa igreja, consagrando suas vidas a Deus, pessoas evangelizando, o Senhor levantando o profético sobre esse lugar, o Senhor levantando os profetas dessa hora, os evangelistas, os missionários, os mestres, os pastores. Há um tempo novo vindo sobre este lugar. A palavra de Deus, a mão de Deus está sobre nós, e nós cremos, Pai, que quem está aqui, quem recebeu essa palavra, já tem essa mão poderosa, atuando, protegendo, guardando e livrando, Pai, e abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te adoramos, Pai, e cremos em toda a palavra liberada no nome santo de Jesus. Há pessoas também, o Senhor diz ao meu espírito, que estão com a chama apagada. Deus está acendendo a chama com as próprias mãos nessa noite. Você vai sentir o seu corpo esquentar, você vai sentir o toque de Deus, o toque de Deus. Volte para o caminho, volte para a presença, volte para o chamado. Você que tem um chamado de Deus, seja aquecido agora pela mão de Deus, e volte. O Senhor diz: volte, eu estou te chamando, volte, não fique na beira do caminho desistindo daquilo que eu te chamei. Há muitas propostas de Satanás para você, mas o que eu tenho para você é vida, o que eu tenho para você é pele, o que eu tenho para você é carne, o que eu tenho para você é sopro do Espírito, é sopro do Espírito. O sopro de vida está sobre vocês, o sopro de vida está sobre nós. Deus, nós louvamos o teu nome. Receba essa palavra no teu coração, no nome de Jesus, e aplauda Ele nessa noite, com bastante força e fé, bastante força e fé, que é a fé que move todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não adianta ler a palavra, sem fé não adianta.
Amém, aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Você recebeu como vindo do alto para o teu coração? Amém. Tempo novo, tempo de restauração. E como é bom sabermos que a mão de Deus está sobre nós, nós que cremos, nós que somos o povo da fé. E sempre foi assim, desde o início e sempre será. Josué, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde você andar. Nós profetizamos Josués da nova geração aqui nesta noite, e muitas virtudes vindas do alto sobre a vida de cada um, sobre a mente e coração. Se assim você crer, tempo novo, tempo do povo de Deus ser exaltado e fazer a diferença em uma terra seca e cansada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força, luz, direção e sabedoria para você e para a tua família, para que você viva o extraordinário de Deus em nome de Jesus. É tempo de viver esse extraordinário de Deus. Você recebe em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar nossas mãos na posição de receber, depois desse banquete, dessa palavra abençoada que nós recebemos. Todo encontro feito em nome de Jesus se torna um marco histórico. Eu creio que hoje foi um marco histórico em nossos corações, nas nossas vidas, porque a palavra dele não volta vazia, a palavra dele nos enche do teu poder e nos esvazia de nós mesmos, e nós sairemos por aquela porta de uma maneira diferente, com a chama acesa, a chama da vida, a chama da esperança, a chama da justiça sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Pai, obrigado, Senhor, por esse banquete, por esses momentos preciosos aqui na tua presença, nessa casa de oração, nesse ambiente de milagres, de cura e de restauração. Pai, obrigado por cada família aqui representada, Pai querido. Continue nos abençoando, Pai, que esse culto não termine aqui, Pai, mas que ele vá conosco para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a nossa vida diária, Pai querido. Seja conosco com a sabedoria vinda do alto, nos guie pelas veredas da justiça, Senhor, por amor de teu nome. Nos livra, Senhor, de todos os males. Profetizamos uma semana abençoada, cheios da tua presença, porque nós cremos no teu poder e cremos que a tua mão está sobre nós. É assim que nós oramos, selando esse culto, te agradecendo em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você for aplaudir, dá um aplauso mais forte que você puder para aquele que vive, aquele que vive, aquele que reina em nossos corações. Amém. Glória a Deus.